Qual é a sua fantasia? A teoria da realização da fantasia afirma que a pessoa, quando ela contrasta um desejo do futuro em relação a algo presente que ela vive, ela passa a agir. Ela é acionada por um sentimento interno de começar a querer fazer. E a partir daí vão surgir as expectativas. De expectativas, você vai iniciar um relacionamento com uma meta, um cumprimento de meta, que poderá ser mais favorável ou menos favorável. Como aconteceu comigo? Vamos contar em 4 fases. A última você vai achar mais interessante de todas. Eu era criança. Vim de uma família muito simples e que meu pai sempre me afirmou, por ter vindo do sertão pernambucano, que eu deveria me dedicar e estudar muito se eu quisesse ter um futuro, que eu quisesse desprover de um futuro, que eu quisesse realizar um sonho. Qual era a minha fantasia? Eu, quando criança, me surgiu a fantasia, o sonho de me tornar um piloto de helicóptero. Então, eu via filmes de televisão, quando garoto, e me chamavam muita atenção a capacidade do helicóptero de parar no ar, de fazer movimentos diferentes do que um avião fazia. Então, se eu vislumbrava o avião com uma coisa fantástica, e o helicóptero era algo realmente sobre-humano, completamente diferente. E daí, iniciou desde criança a crença do agir, a crença de fazer, entender que o que o meu pai falou para mim de um lado, que me marcou muito, sobre crescer. Minha mãe me falava de outro lado, tentava me ensinar, que era de se esforçar sempre para atingir aquilo que você quer conseguir. Eu iniciei uma fase de estudo e de aprendizado com qualquer criança que tinha uma escola em que ela pudesse aprender a ler e escrever, divertir-se na hora do recreio. Quando tinha, fazer o seu lanche. E foi passando cada fase, cada série, desde criança, vivendo cada momento da vida. Em relação ao estudo, uma dedicação que me permitisse aprender, adquirir conhecimentos, que me possibilitassem chegar num próximo ano. E aí, cada grãozinho de areia que foi colocando nessa grande xícara, né, ela foi se transformando numa grande semente. Essa semente, ela foi germinando aos poucos, se fortalecendo, entendendo que se de um lado eu tinha um foco, que era o de aprender, de crescer, de outro, eu tinha uma família que me dava um apoio fundamental, que era o amor, um lar material, um bem material onde você dormir, onde você sentar para poder ler e estudar. E outros fatores mais que sempre contribuem para a nossa formação moral, que são os valores que nossos pais nos passam. A partir daí, a gente foi passo a passo, fazendo essa semente crescer cada vez mais.
a gente foi conseguindo entender cada vez mais quão importante era a gente trabalhar para um futuro que pudesse, em algum momento, trazer algum retorno de satisfação pessoal. Então, a vida, ela vai nos mostrando que a construção dessa natureza humana, ela é muito bela quando você consegue conciliar o estudo com a sua família, com seus amigos. Um pouco diferente do que é hoje em dia, em que as mídias sociais, elas têm tirado um pouco do contato das pessoas, da convivência das pessoas, né? Antigamente, né, a nossa infância ela foi repleta de brincadeiras, repleta de momentos de subir em árvores, brincar de polícia-ladrão, pique-esconde, né? Enfim, jogar bola, seja futebol, seja vôlei, enfim, andar de bicicleta. Era uma vida totalmente diferente do que normalmente nós estamos vivendo hoje. E essa formação da infância para a adolescência, ela é fundamental para que a gente possa crescer com uma rigidez mental e emocional que nos leva, que nos possibilita a prosseguir para a etapa seguinte. Então, depois de um grande esforço ao longo dessa vida, da infância e adolescência, num ambiente, repito, simples, muito amigável, mas muito simples, né? Brincava de pé no chão, literalmente, era sem chinelo mesmo, né? Saía de manhã cedo, às vezes aparecia para o almoço, às vezes não aparecia, né? Só chegava no jantar, todo preto, né? Mas tinha as obrigações da escola, tinha uma forma de me dedicar para adquirir o conhecimento. Então, o conhecimento, ele é o grande pilar para o seu crescimento futuro. Depende do esforço pessoal, é de cada um realmente. Do quanto tempo você vai se dedicar a fazer isso, né? A estudar de fato. Esse crescimento, ele será tão forte quanto for esse esforço. Lembro-me, muitas vezes, de amigos me ajudando. Lembro-me, outras vezes, de eu ajudando outros amigos. Então, é tão complexo um conjunto, mas as etapas vão se passando e o tempo vai se passando, né? Ônibus lotados, né? Acordando 4h30 da manhã para sair para o colégio, às vezes ficando sem almoço no colégio, às vezes ficando até mais tarde, estudando em casa, muitas vezes de madrugada, para tentar chegar num determinado ponto da vida. Então, quando a gente consegue, depois em outra fase, em outro momento, entrar, como foi o meu caso, numa academia militar, né? Tem toda uma transformação de vida, porque você sai completamente do seu meio, da sua região onde você está acostumado, da sua cultura que você está acostumado, e passa a lidar com pessoas completamente diferentes do que você tinha, com costumes totalmente diversos. E você tem que se adaptar a isso tudo. Então, é uma longa aprendizagem. No meu caso, né, houve uma adaptação à vida militar muito mais rígida, muito forte e muito importante. E de tantos treinamentos, e de tantos aprendizados, e de tantos outros estudos que tive, começando a aprender
primeiro a pilotar um avião, porque não é fácil. Há um treinamento chamado psicomotor, que é trabalho de entendimento de conceitos com a motricidade correspondente ao que precisa ser feito. E há todo um treinamento que é realizado para que você possa aprender a dominar uma máquina, um avião. Associado a isso tudo, ainda tem todo um conhecimento teórico que você aprende, que também é extremamente complexo, mas assimilável para qualquer pessoa que se dedique de fato a estudar. Mas você percebe que, da mesma forma que eu passei, e que qualquer um pode passar, seja na carreira que escolher, na profissão que escolher, você vai se desenvolvendo, vai aprendendo e vai atingindo fases ponto a ponto, de modo que cada degrau ele é um contributivo para o próximo. E os anteriores são sempre os pilares dos seguintes. E toda essa construção dessa fase, ela vai para um momento de muita técnica, muita audácia, porque o domínio da máquina aérea não é fácil, é extremamente complexo. E quando você passa a dominá-la e saber decolar, saber pousar, saber voar junto de outro avião, fazer manobras aéreas com ela, ou sozinho, ou com outro avião do lado, isso tudo é extremamente complexo, mas é fantástico, é fantástico. Mas eu tinha aquele sonho, um sonho de um dia voar o helicóptero, era a minha fantasia, voar um helicóptero. Então, depois que eu me formei na academia, eu entrei numa outra fase. E nessa outra fase, eu tive a oportunidade de aprender a voar helicóptero. Eu costumo dizer que quem pergunta muito qual a diferença entre avião e helicóptero, é como se fosse uma diferença entre dirigir um carro e dirigir uma motocicleta, né? São coisas parecidas, mas são diferentes, e os mecanismos são diferentes, que você tem que fazer certas coisas. Então, é também possível. Então, se voar é sobre-humano, pairar é divino. Pairar um helicóptero é parar o helicóptero no ar, ficar com ele parado no ar. Para quem olha, parece que é simples, mas na verdade não é. Mas é factível para qualquer pessoa. Então, é um movimento psicomotor em que funciona seus braços, cada um com um determinado mecanismo na mão, seus pés com outro local também, e você faz esse pairado e você manobra o helicóptero do jeito que você aprende. Então o aprendizado, ele é interessantíssimo. Nós passamos por essa fase do aprendizado, conquistamos desse aprendizado, né, a proeficiência, o entendimento, e passada esta fase, a gente passa então para uma outra fase da vida profissional, no caso da aviação, que foi a do usar o helicóptero como um emprego de um meio militar. E, novamente, foi fantástico. Foi a realização da fantasia.
de um sonho, de ver que o helicóptero ele é um equipamento fantástico, que lhe permite fazer, de salvar vidas, transportar pessoas ou materiais, cargas, né? E que permite também fazer, como no caso militar, um emprego como um vetor aéreo, um armamento. Então, essa vida de aprendizado, de conhecimento, quando a gente traça uma meta, quando a gente faz com que esse comprometimento ele seja forte, ele seja intenso, ele permite que você possa agregar a si uma satisfação tão grande de potência, de felicidade, de satisfação pessoal, saber que você conseguiu, você olhar para trás e ver a diferença de onde você estava para onde você chegou e saber que você está feliz e você pensar para onde você poderá ir. A vida permite isso para qualquer profissão. Só depende de você pensar nessa fantasia e trabalhar por ela, tentar planejar por ela, se organizar por ela da melhor forma. Então, quando você vive nesse conjunto e que você consegue associar o cônjuge, consegue associar seu filho, consegue associar amigos, consegue associar a sua família ao seu entorno e consegue conviver no seu lar que você conseguiu constituir, isso te dá um prazer inigualável de realização profissional e de vida. E essa é uma das experiências que eu quero compartilhar com você. Então, nessa fase, que nós estamos chamando agora de terceira fase, que é a fase da profissionalização, depois de todo o aprendizado. Que nessa profissionalização, até passei, inclusive, a ensinar novos pilotos de helicóptero. Foi algo extremamente prazeroso. Porque você desce no nível do que ele desconhecia, como eu também desconhecia, para fazer ele sair do zero até o máximo do conhecimento. E isso é fantástico. É quando você consegue passar aquilo que você conseguiu aprender com alguém. Essa maravilha da relação ensino-aprendizagem nos faz crescer ainda mais como profissionais. Nos faz crescer ainda mais como pessoa. E essa vida profissional como piloto de helicóptero, ela nos faz enxergar tantas coisas. É tão bela. Porque você não pode encerrar a sua profissão nela em si. Mas, na verdade, o que ela promove para o que está ao redor dela? O que a envolve? E quando você, então, tem a oportunidade de conhecer montanhas, florestas, caatingas, o mar, o litoral brasileiro, a oportunidade de fazer, no meu caso, um simulador no exterior, um simulador no Brasil. É fantástico você ter a oportunidade de ter tudo isso ao longo de anos e anos e anos de experiência e de vivências. É espetacular, não tem noção. Então, quando você consegue estabelecer da sua fantasia uma relação com essa meta e você trabalhar por ela e vivê-la intensamente, isso faz com que você cresça de uma forma tão completa
tão bem que você vai tentando observar mais coisas da vida. E a vida, ela vai te ensinando cada vez mais que nessas fases, que no caso da carreira militar, ela é associado a uma questão de preparação intelectual e de gestão. Porque você não é só o piloto, você também é um gestor. Você começa como um executor de menor escalão, mas você vai aumentando ao longo do tempo e vai passando por outra gama de experiências fantásticas. Então portas vão se abrindo, conhecimentos vão se abrindo, realizações vão aparecendo para você, opções, para você saber se vai fazer desta forma ou de uma outra forma. Mas o leque vai se abrindo cada vez mais, se você está proposto a crescer. Então, quando você está proposto, de fato, a investir no novo aprendizado, no novo conhecimento, no diferente, o leque vai assim, se avolumando de uma forma que você não para nunca mais. Seu nível de conhecimentos, as experiências das relações com as pessoas, contatos com pessoas diferentes, cada vez mais diferentes. E isso tudo vai te levar a momentos completamente distintos em que você tem que começar a estabelecer momentos de escolhas. Porque a vida vai passando, e aí são anos que vão passando, e as escolhas, elas fazem parte da nossa vida sempre. Porque há sempre uma balança entre um lado profissional e o lado pessoal. Você tem que buscar sempre esse equilíbrio. Ou fazer suas escolhas. Então, eu tive muitos amigos que ao longo da minha carreira se separaram das suas esposas, das suas cônjuges, por diversos fatores. A gente procurou sempre manter o equilíbrio, para que eu tivesse o lado profissional extremamente satisfeito e o lado pessoal também extremamente satisfeito. Envolvesse minha esposa, envolvesse meu filho. Mas trabalhar esse conjunto é extremamente difícil, porque as coisas vão acontecendo de uma forma tão rápida, tão grande, tão dinâmica, em que você vai identificando nas pessoas, algumas transformações. Porque as pessoas vão se transformando também, elas têm interesses. E como os passos na sociedade, eles são ocupados, eles não são, aspas, naturalmente lhe entregues, de fornecido, fecho aspas, você tem que conquistar, você tem que batalhar, você tem que entender, você tem que, de algum momento, competir. E essa competição, ela tem que ser a mais, no meu ponto de vista, sadia possível para o seu eu, para o seu próprio, íntimo, para a sua família. Porque se ela não está em harmonia, você começa a entrar em desequilíbrio. Ou você vai entrar em mudança de foco de interesse, que também é possível. Depende de cada pessoa. Isso é de cada pessoa. É natural, é de cada pessoa. Não significa que haja qualquer tipo de relação entre relação familiar com sucesso. Não é isso. Mas é uma interação que tem que existir da forma que cada um a tem, na sua parte profissional e na sua parte pessoal, em que vai considerar aquilo que lhe julgue o modelo que ele vai conduzir para o seu futuro.
Isso vai trazer reflexos. Então, lhe garanto, até o último momento da carreira em que estive, fui extremamente feliz. Porque essa conciliação que falávamos, eu a obtive da melhor forma possível, diante das mais diversas adversidades ou fatores que pudessem interferir negativamente. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. E aí você tem que tomar decisões na sua vida muitas vezes. As decisões de que o que vale mais a pena para você. Estar talvez em um momento de maior conflito profissional, ou de algum conflito profissional, ou de algum conflito pessoal. E aí você tem que tomar decisões. O que é melhor para você. Mas quando você consegue, como foi o meu caso, especificamente, como eu já contei, ao longo de uma vida dedicada ao estudo, que conseguiu entrar numa academia, que conseguiu conquistar sonho. Conseguir estabilidade financeira. Eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Meu pai tinha pouquíssimo dinheiro, exceto aquele que ele provia a nossa própria casa. Depois que ele faleceu, minha mãe, ela assumiu essa posição e ela tinha uma forma ainda de lidar com tantos outros problemas que ela possuía na sua vida, como construída, né, de uma diretora, dona de uma escola de ensino fundamental, infantil fundamental, que com muita dificuldade, em virtude das suas características pedagógicas e de criação, a fez com uma postura muito forte, que foi com essa fortaleza que ela procurou criar seus filhos. E ela foi constituindo e mantendo, se mantendo, dentro da sua vida, junto com outro irmão. De outro lado, estava lá eu, estabilizado financeiramente, não tinha imóvel, tinha um excelente salário para me manter, sem dúvida, uma moradia da instituição, mas com muito sacrifício comprei meu primeiro carro, depois eu comprei outros carros na sua sequência ao longo desses tantos anos, mas para quem não tinha nada, absolutamente nada, você passar a ter muita coisa é algo que nos traz uma satisfação pessoal muito, muito, muito grande, muito grande. Para quem não saiu de absolutamente do nada. Tudo isso vindo de uma história um pouco aqui contada. E quando você vai se fortalecendo mais, vai chegando nesse ápice, vamos chamar assim, da vida profissional, da ativa militar, você entra numa fase em que você tem que ter escolhas, como eu já falei, decisões a serem tomadas. Uma delas é aonde você vai continuar vivendo. Porque aquela moradia que eu citei, que é da instituição, ela, quando você sai, você entrega de volta, né? Então você precisa, de fato,
se organizar para uma fase da sua vida posterior. Para poder permanecer trabalhando com a sua família, na sua manutenção da sua saúde, na sua busca do conhecimento, na busca do fazer e dos seus diversos relacionamentos de vida, de interações, para que você possa seguir. O seu filho iniciar a sua jornada. A sua esposa se sentir satisfeita do lugar que ela esteja. Seu cônjuge. Enfim, de forma que a pessoa com quem está com você esteja feliz, os seus filhos estejam felizes e você possa dar o passo seguinte. E aí foi a grande decisão da minha vida, das mais difíceis da minha vida. Foi de decidir, de fato, indo para a reserva, me aposentando, parando de voar, porque na força você acaba parando, né? De voar em algum momento, é normal. Mas é quando você vai para a reserva e você decide que nem na reserva, como um piloto civil, você quer voar mais. Mas por que não voar? Se era o seu sonho. Então eu transformei o meu sonho. Transformei ele em dedicar o tempo que eu estaria fora de casa voando em alguma empresa aérea, seja ela de helicóptero ou de avião, que eu poderia voar as duas coisas. Eu decidi estar mais próximo da minha família, dar mais atenção à minha família. Como já disse, fui extremamente feliz como piloto. Como piloto de avião, como piloto de helicóptero. E sou extremamente feliz por ter sido piloto de avião e piloto de helicóptero. E aí passo a focar mais na gestão. Gestão essa da própria instituição, em que consigo conciliar minha família, estando muito próximo a ela, sem tendo que me ausentar por viagens, enfim, permanecendo na mesma cidade, permanecendo no mesmo convívio, estando mais atuante na construção, da continuidade da minha família. E aí, a vida, ela vai passando por ciclos. E esses ciclos, você tem que saber lidar muito bem com eles. Porque você jamais vai voltar a ser uma criança, um adolescente, ou um jovem adulto, ou um adulto. Porque, na verdade, depois você começa ao início da terceira fase da sua vida, a terceira idade. Você tem que saber lidar muito bem com ela. E essa relação com a terceira idade, com a pessoa que você ama, com a família do seu lado, com os amigos que você mantém, uns perto, outros longe, mas você sempre mantém um contato. E o contato físico, o toque, o abraço, é maravilhoso. A relação que você constrói, e você não pode parar de construir sempre. Você permanece esse ciclo, permanece aumentando. Então, a grande felicidade está em saber viver a vida. E aí você vai passar para outras fases. Nesse conjunto que você vai adquirindo, de conhecimentos, de aprendizados, que é o fortalecimento e o conhecimento da sabedoria para viver. E você capta muita coisa
da busca dessa sabedoria através da filosofia. A filosofia, ela te dá muitas ferramentas para você discutir com pessoas de um nível intelectual espetacular os caminhos que você pode debater de como a vida sai de um início da materialidade à perspectiva da virtude da imaterialidade. Estão passando por emoção, corpo físico, né, desejos, enfim, são debates fantásticos que você pode ter a oportunidade de ter, seja pela internet, ou seja, por uma instituição, a exemplo da Nova Acrópole. Mas enfim, você tem a oportunidade de entrar na fase da vida em que você possa flutuar no relacionamento e na vida como ela deve ser bem vivida. Porque a vida, ela não se resume a uma profissão, a vida, ela não se resume à família em si, mas se envolve um conjunto de coisas que estão ao seu redor, que incluem cuidar de você mesmo e tantas outras coisas, e que esse conjunto de coisas faz com que você se torne uma pessoa cada vez mais completa, que você esteja preparado para a desconexão da materialidade terrena e a conexão com a fase posterior. Então sim, quando você define muito bem metas em cima dos sonhos, em cima dos desejos que você criou no início, que você consegue construir uma longa jornada, dos vários caminhos que a vida oferece, diversos, enormes, uma quantidade enorme de caminhos, enorme, é fantástico. Né? Você vai trocar, às vezes, a ansiedade, momentos de frustração, momentos de angústia, por momentos de realização, de conquistas. E aí os resultados, passo a passo, vão sendo atingidos, vão chegando até você. Você vai construindo isso. Não é fácil. Mas tenha certeza que um pedaço da minha história, um trechinho que estou te contando agora, ele pode servir de aprendizado para você, para o seu filho, ou para a sua mãe, para o seu pai. Por quê? Porque até hoje estou cuidando de mim, da minha família, da minha saúde. Então sim, tem uma vida regrada, uma vida com a perspectiva de ter uma terceira idade com saúde, com sabedoria. Não de forma extravagante, não de forma despropositada, sem saber o que fazer, para onde ir, para fazendo qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. Mas de uma forma muito, muito, muito consistente, muito fortalecida. Me comparo às vezes com outras pessoas e me vejo numa situação um pouco diferente. Então tenha certeza de que você pode cuidar do mais jovem ao mais idoso, com o que eu estou te falando, para que você possa mostrar para ele que ele pode fazer qualquer coisa de mudança, pequena que seja, mas ele pode fazer para melhor. Seja alimentar, seja com esporte, seja com a leitura, seja com relacionamento, seja com o que a gente está fazendo agora, troca de informação. Existe um estudo que apresenta que uma das formas de você relacionar os mais idosos para a sociedade é através das mídias sociais. Ela é um fator integrador
de pessoas de maior idade. Então isso é muito importante. Faça conectar o idoso às mídias sociais. É importante para ele também. Então tudo isso faz parte. Acredite. Estamos acabando o vídeo. Mas tenha certeza que tudo depende de uma longa jornada, de uma grande semente plantada que germina numa fantástica floresta, que ela se prolifera, que vai tornar a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus amigos, melhor. Nosso objetivo é trazer o bem. Nosso objetivo é que você seja grande. Nosso objetivo é que você possa ser extremamente melhor. Melhor do que foi ontem. Hoje você tem que estar melhor do que foi ontem. Você tem que buscar o ainda melhor para o amanhã. Faça isso. É muito importante. Acredite. Vale a pena. Certo? E para isso, tenha a certeza. A mente é o seu maior ativo.